Bom, gente, eu já fiz os agradecimentos, né? Já dei a introdução. O que eu quero começar hoje é uma nova série, que é as necessidades das crianças. Gente, é assim, é assustador. E eu, como me preocupo com isso, que falo disso, e estou sempre preocupado com isso, eu vejo como que as pessoas estão deixando os filhos de qualquer jeito. Quando fala assim, fique pensando que é aquela pessoa que deixa o filho jogado na rua, que é aquela pessoa que abandonou a criança. Não, gente, não estou falando dessas pessoas, não. Essas aí também estão fazendo mal. Eu estou falando de pessoas que estão com as crianças dentro de casa e não estão percebendo que as crianças estão crescendo, não percebem que as crianças vão enfrentar desafios. Quer ver um exemplo? Não é disso que eu vou falar, mas só para servir de exemplo. O meu trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC, eu estou fazendo sobre a violência contra a mulher. E eu quero defender, eu quero defender uma tese de como que a família pode fazer a diferença nesse aspecto. Como que a família pode preparar as meninas, as futuras moças, futuras mulheres adultas, mas começa lá na fase infantil. Preparar essas mulheres para elas não aceitarem a violência. Para elas, na pior das hipóteses, elas saber o seguinte, que elas podem e devem denunciar. Na pior das hipóteses. Mas eu quero que nem chegue a violência. O papel que a família pode fazer, gente, é muito forte. As pessoas, muita gente não concorda com a minha teoria, com a minha tese. Mas a família, eu tenho certeza disso, que a família pode evitar muita coisa. Porque é lá na infância que começa o sofrimento daquela menina. É lá na infância que começa o abandono daquela menina, e que ela acaba pensando que ela pode se envolver com qualquer um. Não é que ela quer se envolver com qualquer um, mas ela não tem filtro, ela não tem critério. O critério dela é muito baixo, né? Ela aceita homens, ela aceita se relacionar com homens que falam assim, eu sou, tem homem que fala assim, eu nunca deixei faltar nada em casa. Mas isso é obrigação. Se o cara quer construir uma família, o mínimo que ele tem que fazer é trabalhar, né? Então tem homem que ele oferece o mínimo. Então as meninas têm que crescer sabendo que elas precisam estabelecer critérios. Mas onde que ela vai estabelecer critério? Aonde que ela vai ter esse critério? Aonde que ela vai trabalhar esse critério na mente dela, para que quando ela for se relacionar, ela poder saber, deixar bem claro para os pretendentes o que pode ser feito. Então é baseado nessas situações que eu quero começar uma nova série hoje. Por quê? Eu quero falar da é, é, eu acabei de dar o título agora, então eu tô com medo de errar o nome e fazer confusão. Só um minutinho, deixa eu olhar aqui o título que eu dei, que eu falei um e troquei. Eita glória, hein? Vamos ver como é que chama a nova série. É porque eu quero mostrar o direito que as crianças têm. É questão de direito que as crianças. Eu quero mostrar isso. Que as crianças têm direito de ser felizes. As crianças têm o direito de aprender. Eu coloquei direção para os filhos. Os pais têm que dar uma direção para os filhos. Se os pais não entenderem isso, eles não entenderam o que é a vida. As pessoas estão achando que somente a capacidade biológica, né, de reproduzir o ser humano é o suficiente.
E não é. A função materna, a função paterna é muito complexa. A função que os irmãos exercem, uma família unida. E aproveitando aqui o embalo, né? Eu quero fazer aqui essa propaganda aqui. Por exemplo, aqui tem a série Protegendo a Família, tem a série Restaurando a Comunhão, tem a série Família Ideal e Família Real, tem a série Família e Finanças, tem a série Segredos do Casamento, Orando pela Família, Família Bem Estruturada, Criando um Ambiente Saudável para a Família, Cuidando da Família, Promessa de Salvação para a Família, os 10 Mandamentos para uma Família Feliz. Tem muito material, são mais de 700 vídeos, mas às vezes as pessoas não tiram o tempo, porque elas acham que já sabem. De uma forma inconsciente, elas acreditam que sabem. E eu vejo um problema gravíssimo, porque quando vem a situação, a pessoa não sabe como reagir. Nós temos que estar pronto. Temos que estar pronto para quando surge a questão, a gente saber reagir para aquele momento. Porque na hora, é aí que entra a questão que eu falei. Prepara o copo de água antes da sede. Se eu quisesse tomar água agora, igual eu tomei, e eu não tivesse o copo de água aqui, eu ia ter que parar a live, ir lá na minha cozinha, buscar minha água. Por quê? Só que não dá tempo, eu não posso parar a live para isso. Assim é a vida. Quando chega uma situação, você que é pai, você que é mãe, você que um dia quer ser pai, um dia quer ser mãe, infelizmente os jovens, os adolescentes, eles não gostam de estudar o assunto. Então o que os pais têm que fazer? Ensinar eles a si mesmo. Se eles não querem estudar, você faz. Você que é pai e mãe tem que ir dando os toques, dando ensinamento para eles. O que é ser pai? O que é uma função de pai? O que é uma função de mãe? Quais são os direitos e deveres dos pais? Quais são os direitos e deveres das mães? E quais são os direitos e deveres dos filhos? Então, gente, é muito detalhe que não é falado. Por isso que eu defendo sempre todo problema familiar, toda questão conjugal, familiar, tudo que acontece na nossa vida, o caminho principal é o diálogo. É o diálogo. Se a gente não conversar sobre o assunto, tentar entender o outro, tentar conversar, falar. Como é que é o diálogo? O número 1 fala, o número 2 ouve. Depois, o número 2 fala, o número 1 ouve. Porque tem casal e tem família que só ele fala. Tem pai e mãe que falam assim, meu filho não conversa comigo. Mas é claro, você só quer falar, você não escuta o seu filho. Você não ouve a necessidade do seu filho. Você não ouve o sonho do seu filho. Você não ouve o desejo do seu filho. E quando ouve, julga. Quando ouve, critica. Quando ouve, quer interferir. E às vezes o filho quer só falar. E falar, né, deveria ser um direito de todos. Assim como nós temos a necessidade de falar, nós somos adultos, as crianças também têm. Gente, é só lembrar quando a gente era criança. Mesmo que tenha muito tempo, como eu, né? Já se passaram 50 anos que eu fui criança, mas eu me lembro. Eu me lembro quando alguém falava, eu ia falar alguma coisa, alguém falava, espera. Esperar quando? Depois que todo mundo foi embora, eu vou falar para quem? Para as paredes? E alguém falava assim, criança não tem vontade, criança não tem querer, criança não pode falar, criança não pode perguntar. Então, criança não é gente, não? Como é que eu vou nascer e eu vou passar a existir quando eu tiver 18 anos? Vou passar a existir quando eu tiver 25 anos? Como é que é isso? Eu já falei isso várias vezes. A minha geração foi criada assim. A gente não conversava, a gente não tinha com quem conversar, e com 18 anos eles falavam assim, agora você sabe tudo que você quer. Você sabe toda a sua vida, você é responsável pelos seus atos. E a gente saía, né? Dando cabeçada por aí, sofrendo por coisas que a gente não tinha ideia. Por quê? Porque não deixaram a gente perguntar. Ninguém nos ouviu. E o incrível, que em 2022 temos pais fazendo assim. E eles ainda alegam. Eu fui criado assim e foi bom. Será que foi mesmo? Você já conversou com alguém para ver se foi bom mesmo?
Alguém tem essa liberdade para apontar os erros que você comete? Alguém tem essa liberdade para colocar diante de você as suas falhas, para você ver o que você está falhando com a sua família? Por que tem tantos problemas conjugais e familiares? Porque as pessoas não sabem. Mas a Bíblia deixa isso bem claro. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. As famílias estão sendo destruídas porque ele falta conhecimento. E aí Deus me deu essa direção. Desde janeiro eu comecei esse canal. E o que eu percebo? As pessoas se inscreveram para me ajudar. Eu agradeço demais, de coração. Todo dia eu agradeço vocês. Mas eu queria que você assistisse. Faça um propósito de assistir 10 minutos, 15 minutos por dia, pelo menos. Para quê? Para você ir entendendo, para você ir compreendendo. E fala, não, pastor, já ouvi. Não, você ouviu, mas não aprendeu. Ouviu, mas não entendeu. Quase todos os dias, pelo menos todas as semanas, semana eu posso falar. Toda semana alguém conversa comigo e desabafa algum problema, pede um conselho e me pergunta alguma coisa, e é sempre a mesma coisa. Aonde que é a origem do problema? Na família. Aonde que é a origem do problema? No casamento dos pais ou no próprio casamento. Aonde que é a origem do problema? A pessoa não sabe o que fazer. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Tudo na vida é questão de conhecimento. Gente, ignorância não é uma bênção. Ignorância é o quê? Falta de conhecimento. Por que eu estudo até hoje? Eu acabei de entrar numa pós-graduação. Eu estou quase formando de psicólogo e já estou fazendo uma pós-graduação. Daqui um ano ainda que eu posso atender como psicólogo. Já não estou aguentando mais. Já estou trabalhando comigo mesmo para vencer a ansiedade. Porque é natural, a ansiedade é normal. Nós não queremos ser ansiosos. Mas um pouco de ansiedade é normal, senão a gente para na vida. Por que tem gente parado aí, ó, sentado, deitado o dia inteiro, esperando a morte chegar? É porque não zerou a ansiedade. Quer dizer, quem não tem projeto não fica ansioso. O que não é ocioso. Ocioso é a pessoa que está à toa, descansando. Que também não tem problema, a não ser que fique à toa demais, né? O ócio também é importante. Ocioso é a pessoa que está descansando, que está à toa, está de folga. Ansioso é a pessoa que está com pressa de que algo aconteça. Tem gente que zerou a ansiedade e ela agora não está com pressa que aconteça. Na verdade, ela não quer que aconteça nada, porque ela não quer fazer nada. Se ela está sentada, se ela está dormindo muitas horas por dia, se ela está deitada muitas horas por dia, sentada muitas horas por dia, ou só vendo televisão, e mesmo assim nem presta atenção no que está passando, quer dizer que ela não está querendo aprender nada, não está querendo se informar de nada, não está querendo produzir nada. Não estou aqui fazendo nenhum julgamento, só estou constatando a situação, porque talvez você está nessa situação e você pensa, uai, então eu tô com um problema, tá mesmo? Se você não tem projeto, se você não tem sonho, se você não tem projeto nenhum em andamento, nem projeto para fazer, você está com problema, tem que procurar ajuda. Procura ajuda enquanto é tempo. Porque eu estudo várias coisas ao mesmo tempo. Eu passo o dia inteiro envolvido com